Seja muito bem-vinda à aula onde eu vou te entregar o ouro sobre posicionamento, propósito de marca e como deixar isso de forma clara para quem te segue e para quem te acompanha e para os seus futuros clientes. Meu nome é Agatha Guimarães. Se você está aqui nesse canal, aqui nesse vídeo por algum motivo, eu quero que você saiba que eu sou mentora em branding e especialista em marca pessoal. E o que eu vou te entregar aqui hoje é de forma objetiva, direta e que realmente é para você entender e aplicar na sua marca e já ter resultado. Primeiro ponto, você precisa entender o que de fato é posicionamento. Posicionamento nada mais é do que o local em que você ocupa fixamente na mente do seu cliente, da sua audiência e de quem consome seus conteúdos, os seus produtos ou serviços. Esse local, para ele ser ocupado, ele precisa ser reivindicado. E se você não entende nada sobre cérebro e funcionamento cerebral e tudo mais, eu vou te explicar 4 partes essenciais do seu cérebro que você precisa atingir, do cérebro desse cliente, né, que você precisa atingir para que a sua marca fique realmente posicionada e fixada de uma forma intencional e forte. Primeiro ponto é entender que na parte frontal do nosso cérebro, aqui na frente, no lóbulo frontal, é a parte que está responsável pelos movimentos cognitivos, pela própria conexão e a razão cerebral e a conexão de informação, as habilidades cognitivas, tudo isso acontece no lobo frontal. E também a personalidade. Ou seja, para você se conectar e ativar essa parte cerebral frontal do seu cliente, você precisa ter movimentos, você precisa aparecer com frequência para religar essa parte frontal com frequência, e você precisa se conectar com a personalidade daquele cliente. Se você não fizer esses 4 passos, você não vai ligar a área frontal daquele cérebro. E automaticamente você não vai reivindicar o seu local ali e automaticamente a sua marca não vai ficar posicionada. Então, o primeiro passo é realmente você escolher aparecer e entender que isso é importante para o crescimento e para a manutenção do posicionamento da sua marca. Aí entra outros passos como eu vou aparecer e como de forma estratégica vai ser a minha imagem, a minha fala, o meu tom de voz e tudo isso. Essas outras partes e nuances, a gente realmente entra a fundo dentro de um processo de mentoria de branding, por exemplo, ou em outros conteúdos. Mas hoje aqui eu quero que você amplie a sua visão de um modo geral, de como realmente você vai atingir e criar um posicionamento fixo na mente desse cliente. E quando eu digo um posicionamento fixo, não quer dizer que a sua marca não vai mudar, não vai evoluir, que vai ser uma marca inflexível, mas um posicionamento de fato onde você ocupe um lugar que ninguém mais tira esse lugar, pelo menos não facilmente. Segundo ponto cerebral que você precisa atingir, essa área cerebral que você precisa ligar no seu cliente para que você reivindique esse lugar no cérebro dele. É o lobo parietal. Esse lobo parietal, eu anotei aqui na minha frente para não esquecer de nada. Ele fica nessa região aqui do cérebro e ele está responsável pela percepção sensorial. E aí que mora muito dos erros das marcas, esquecer dos 5 sentidos. Essa percepção sensorial, então, vai trabalhar o olfato, o paladar, o tato, a visão, a audição, mas em especial os sentidos. E também o lado de conexão mais emocional com essa marca. Por exemplo, se você é uma pessoa que não se entrega um produto para o cliente de qualquer jeito, que não se atenta aos sentidos de quando aquela pessoa pegar aquele produto, ou se você entrega um serviço e não se atenta aos 5 sentidos, como estão sendo aguçados durante a sua prestação de serviço, você não está ativando esse lobo parietal do seu cliente e automaticamente não está ligando aquela área cerebral. Automaticamente está dificultando o seu posicionamento na mente daquele cliente. E aqui eu estou falando de forma realmente científica, de forma prática. Não estou criando nenhuma invenção, não estou criando nenhuma teoria. Realmente é o que é. Outro ponto importante: os 5 sentidos não precisam ser ativados apenas no lado presencial, e sim podem e devem ser ativados também no lado online da sua marca. Por exemplo, se a sua marca, no lado presencial, você se preocupa com os 5 sentidos, você tem um bom café,
um chocolate para ativar o paladar daquele cliente, um cheirinho no ambiente, um ambiente com uma música que realmente comunique o que a sua marca tem para trazer para o mundo. Se você tem isso no seu presencial, você precisa trazer isso para o online. Por exemplo, o cheiro você não vai conseguir trazer para o online, mas você pode explicar o que é aquele cheiro e fazer a pessoa ter essa percepção de forma online. Por exemplo, se você borrifa um cheirinho de bambu, todo mundo, a maioria das pessoas conhece qual é a essência de bambu. Então você vai mostrar que você está borrifando aquele cheirinho e você vai escrever passando o nosso cheirinho de bambu específico para trazer aconchego, acolhimento, sentido de limpeza. E aí você descreve o cheiro para a pessoa que está vendo aquela imagem, para automaticamente você ligar essa área cerebral, por mais que ela não tenha sentido o cheiro. Conseguiram perceber como é importantíssimo isso para o posicionamento da marca de vocês? Terceiro, terceira parte cerebral, né, é o lobo occipital. Ele está extremamente ligado ao campo visual e ele fica no nosso fundinho do cérebro. E ele é extremamente ligado a essa área visual, né, o impacto visual, as informações visuais que a gente está recebendo o tempo inteiro. Isso quer dizer que você vai se importar com o visual da sua marca e a coerência do seu visual. Se a sua marca tem como valor principal simplicidade, o seu visual precisa trazer elementos que tragam essa simplicidade. Se a sua marca tem como valor fundamental experiência do cliente, você precisa ter apelos visuais que potencializem a percepção dessa experiência do cliente. E por aí vai. Conseguiram reparar? Isso vai ligar aquela área cerebral, que é o lobo occipital, e vai fazer o cliente ter essa percepção visual da sua marca. E o último ponto, mas não menos importante, é o lobo temporal, que é aqui, que é o lobo da memória. Para mim, esse é o mais importante, é a audição e memória. Ele é o mais importante para uma marca ter posicionamento longínquo, de longa vida mesmo. Quando você faz tudo isso que eu falei anteriormente, mas você não se atenta à memória do seu cliente, você não vai ter um posicionamento. Porque o posicionamento precisa ser memorável, relembrado. A pessoa precisa bater o olho e lembrar e ter uma memória de você. Então, se você não aparece com frequência, ela não vai ter uma memória de você. Se você posta uma vez na semana e some, ela não vai ter uma memória de você. Se você cada dia usa uma identidade visual diferente, cada dia ela vai ter um estímulo visual diferente e ela não vai ter um local dentro daquela parte cerebral para lembrar visualmente da sua marca. Se cada vez você usa o estilo musical, cada vez é o estilo musical que você está introjetando naquele cérebro. E ele não vai ter essa memória sobre a sua marca. Então, tudo que você cria precisa atingir essas áreas cerebrais, porém, de forma repetitiva, para que a longo prazo você vire memória. E aí, sim, você tenha um posicionamento claro e realmente, como o nome diz, você esteja posicionado. Conseguiu compreender quão poderoso é entender um pouquinho disso para entender a importância e todos os pilares que tem dentro de um posicionamento? Isso aqui, de fato, é ouro. Eu nunca presenciei alguma aula que seja sobre marketing de conteúdo, que seja sobre estratégia de branding, tão clara e objetiva quanto essa que eu estou entregando aqui para vocês. Por isso que eu anotei na minha frente para não esquecer de nenhum ponto e também para eu não me alongar em nenhum desses pontos. Então, estamos faladas sobre posicionamento. Segundo ponto, propósito de marca em mensagem, como deixar tudo isso claro. Propósito de marca é o objetivo da sua marca. Então, você vai me responder uma pergunta de forma sincera. Por que você faz o que você faz na sua marca todo santo dia? Responda com duas frases, tá? Uma frase você vai ser óbvia. Agatha, eu faço o que eu faço por cunho financeiro, ponto final. Isso é o óbvio. Todo mundo trabalha pelo financeiro, isso é óbvio. Isso é o básico. O que não é tão básico assim, o que não é tão óbvio, que está dentro desse seu objetivo principal, que é o financeiro. É ter uma escola melhor para os seus filhos? É compartilhar experiências entre a sua família? É entregar para aquele cliente a melhor experiência do mundo?
para que ele te devolva com o financeiro, é transformar a vida de outras pessoas e assim transformar a sua vida e ter mais abundância financeira? Qual que é a sua explicação não óbvia para fazer o que você faz todo dia? E muitas vezes esse propósito, ele vai ser encontrado ao longo da sua jornada profissional. No começo pode ser que seja puramente financeiro, mas ao longo da sua jornada algo te toque, algo te acenda os olhos para uma região, para uma situação, para uma pessoa específica, e você entenda o verdadeiro motivo do que você faz, do porquê que você faz o que você faz. Agora, como que você vai deixar tudo isso que eu falei de forma clara? Apenas uma palavra para você: coerência. Coerência é a palavra. Se você quer comunicar clareza, simplicidade, a sua identidade visual precisa ser clara e simples, as suas músicas precisam ser claras e simples, a sua forma de falar precisa ser clara e simples, a sua forma de entregar um conteúdo precisa ser clara e simples, a sua logo precisa ser clara e simples, o seu propósito precisa ser claro e simples, a sua oferta clara e simples. Agora, se o seu posicionamento, se a sua mensagem central, se o seu valor central é delicadeza, feminilidade, tempo de qualidade, tudo que eu falei vai ser delicado, com feminilidade, com tempo de qualidade, demonstrando isso para o cliente. As partes mais difíceis e robustas de fazer e criar um posicionamento adequado realmente é o que eu te falei sobre posicionamento e propósito. A parte mais refinada, fácil e simples de aprender estrategicamente falando é como expressar isso para o mundo, como me tornar aquilo para o mundo, ser perceptível para o mundo. Eu sei que vocês têm muita dificuldade em como transparecer o que vocês são, mas saibam, ter coerência já é o primeiro passo para ter um posicionamento claro na mente da sua audiência. Então, lista quais são os pilares principais que você vai utilizar, utilizando esses 4 lobos que eu falei para você do cérebro de um cliente, para atingir esse cérebro dentro do seu posicionamento. Então, escreve. E aí, para mim, escreve. Como que você vai ativar o lobo central, que é a personalidade, a cognição, aquela parte de razão desse seu cliente. Como você vai ativar o lobo parietal desse cliente, que é a percepção sensorial, os sentidos. Como que você vai ativar o lobo occipital desse cliente, que é a parte da informação visual. E como você vai ativar o lobo temporal desse cliente, que é aqui na lateral, que é a audição e memória. Pronto. Esses 4 você vai responder. Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Como eu vou fazer isso? Responda para mim também qual é o seu propósito óbvio e qual é o seu propósito não óbvio. E aqui é a chave para fechar essa aula com chave de ouro. Quais são os seus 6 valores inegociáveis de marca? Mas primeiro você vai me responder. Você pode até responder esses 6 valores. Por exemplo, eu quero ser sincera, eu quero entregar produtos e serviços de qualidade, eu quero entregar produtos de forma clara para o meu cliente, entregar uma aula de forma clara, coesa, coerente, direta. Você vai escrever esses 6 pilares de valores inegociáveis que você não abre mão. E você também vai escrever quais são as 6 coisas, valores, percepções que você não quer passar de jeito nenhum. Você vai ler tudo isso e vai perguntar para você no final: como que eu vou ter coerência para comunicar tudo isso? Na minha imagem visual, na minha imagem auditiva, na parte visual da minha marca, na parte auditiva, na parte sensorial, na parte de cognição, de personalidade, como que eu vou ter coerência em tudo isso? Comenta aqui para mim se você já tinha percebido, recebido essas informações dessa forma alguma vez. Porque eu quero saber, e se algo disso aqui virou muitas chaves, uma chave, 2 chaves, o que que aconteceu de insight aí dentro da sua cabeça? E como que você vai colocar isso em prática? E responde aqui para mim também se você está tendo coerência hoje ou não com a sua marca. Eu te espero na nossa próxima aula.